Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 14 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do reinado de Asa. Mas quem antecedeu a Asa foi Abias. Abias era neto de Salomão, ou seja, Asa vai ser o tataraneto de Salomão. Olha aí as gerações, né? Nós falamos ontem do reinado de Roboão, e que era o filho de Salomão, que reinou no lugar dele, consultou não atentou aos conselhos dos sábios que ajudaram o seu pai, mas foi na conversa dos seus amigos, não é? E a coisa não foi muito boa. Aqui nós já vamos ter a morte de Abias. Capítulo 14 fala que Abias, que era neto de Salomão, descansou com os seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou Asa. Então, Asa aí é o tataraneto de Salomão, né? Cujos dias na terra esteve em paz por 10 anos. Olha só, Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos, o culto nos altos, quebrou coluna, cortou postes ídolos, ordenou que Judá buscasse ao Senhor, o Deus dos seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu todas as cidades de Judá, o culto no altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado, né? Edificou cidades fortificadas em Judá, edificaram e prosperaram, tá lá no versículo 8 do capítulo 14. E aí Asa vence Zerá, o etíope, né? Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre os poderosos e o fraco, né? Ou seja, ele se considerava fraco diante daquele rei tão poderoso, né? Então ele clama ao Senhor e ele pede: ajuda-nos, Senhor. Tu és o nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem, né? Então ele ora e aí fala que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá e eles fugiram, né? Então ele ganha a batalha. E aí nós vamos ver que no capítulo 15, nós vamos ver reformas religiosas que foram feitas no reinado de Asa, né? Veio o Espírito de Deus sobre Azaria, filho de Obede, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, duas tribos, né? Reino sul. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se achará, deixará ser achado. Porém, se o deixares, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinava a lei. Mas quando, na sua angústia, eles se voltaram ao Senhor Deus de Israel e buscaram, foi por ele achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíram, nem para os que entravam, mas muitas perturbação sobre os habitantes daquela terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçava, pois Deus o conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do filho de Obede,
recobrou, né, o ânimo, lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tornava a região montanhosa de Efraim, renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, congregou todo Judá e Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão que moravam no seu meio, porque muitos de Israel despertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor os despojos que eles trouxeram. Foram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, o Deus dos seus pais. E aí, no versículo 14 do capítulo 15, diz que eles juraram ao Senhor em voz alta, com júbilo, com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque todo o coração eles juraram e toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por ele foi achado, e o Senhor lhe deu paz em toda parte. O rei Asa, depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Acera uma abominação, uma imagem. Asa destruiu a imagem que foi feita em pó e queimou-a no vale de Cedron. Ou seja, Asa, ele voltou-se ao Senhor e nem mesmo perdoou os deuses que a sua mãe tinha feito. Quebrou, destruiu e depois a sua mãe a dignidade de rainha mãe, né? Porque ela resolvera adorar a outro deuses, né? Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas pelo seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prato, ouro, objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Né? E você vai falar, meu Deus, que coisa extraordinária, né, aconteceu nesses dias de Asa. Mas no versículo 16, nós podemos ver que Asa vai fazer aliança com o rei da Síria. E isso não vai agradar ao Senhor, né? Isso foi no 36º ano do seu reinado. Ele subiu a Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou em Ramá, para que ninguém fosse permitido sair junto a Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou a prata, o ouro, dos tesouros da casa do seu senhor e dos tesouros da casa do rei e enviou aos servos, sabe de quem? Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco. E disse ainda, haja aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu pai. Né? E aí nós vamos ver que Ben-Hadad gostou, deu ouvido a Asa e enviou capitães do seu exército contra a cidade de Israel. Olha só, né? E aí nós vamos ver que veio Anani, a Asa, né? Era um profeta de Deus, e lhe disse, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes, líbios, grande exército com muitíssimo carro e cavaleiro? Porém, tendo tu confiado no Senhor, o Senhor os entregou nas tuas mãos. Ele já tinha testemunhado isso, que Deus dava, né? Na verdade, podia ser o exército que fosse. Ele deveria sempre confiar a Deus. Ele tinha tido essa experiência. Mas aí, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar aos fortes, para com cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste, Asa, loucamente. E agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente, contra o profeta, e o lançou no cárcere. Oprimiu Asa alguns dos povos.
Deus, né? Então nós podemos ver a atitude de Asa mediante a repreensão de Deus. E quantas vezes isso acontece conosco? Deus, ele ama, né? E a maior prova do amor de Deus para conosco, né, é a repreensão. Ou seja, Deus, qualquer pai, não permite que o seu filho faça o que bem entender. Quando ele olha e vê que o seu filho está tomando um lugar mal, tomando atitudes que não condiz, tomando atitudes que você sabe como pai que isso vai trazer prejuízo para ele, o que o pai faz? Repreende o filho, né? E aí Asa não gostou da repreensão de Deus, né? Se voltou contra o profeta e o levou a cárcere. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá de Israel. E aí o texto fala que no 39º ano do seu reinado, Asa caiu doente dos pés. Na sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade, ele não recorreu a Deus. O texto fala que ele descansou com seus pais e morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram ele, né, na cidade de Davi, puseram-o sobre o leito, encheu ele de perfumes, né, especiarias, como eles faziam com os reis. Então, Asa, ele nos ensina, ele começou a sua trajetória muito bem, né? Fazendo aliança com o Senhor, levando Israel a confiar em Deus, levando Israel a vitórias extraordinárias, verdadeiros milagres eles experimentaram. Mas quando já estava, né, no final da sua vida, ele negligenciou a Deus. Ele não quis mais ouvir a Deus. E mesmo enfermo, o seu coração ainda estava duro para com Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, queremos aprender com Asa. Dai-nos um coração, Senhor, contrito e quebrantado. Dai-nos um coração que nos leve, Senhor, sempre ao arrependimento. Leve-nos, sabe, sempre a estar junto a Ti, Deus. Sabe, quando o Senhor nos repreender, que possamos, sabe, papai, reconhecer essa repreensão, nos arrependermos, papai, sabe, porque a palavra Tua fala que o Senhor, como Pai, repreende aos seus filhos, repreende aquele que o ama. Sabe, Deus, o Senhor tem a liberdade de fazer isso conosco durante a nossa trajetória. Não nos deixe nos perder, Senhor, e que o nosso coração esteja sempre sensível a ouvir a Tua voz e obedecer. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.